Boa noite, meus irmãos, confrades espíritas, queridos. Nós estamos, mais uma vez, aqui para realizarmos mais uma palestra virtual da Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. Hoje, o nosso convidado da noite de hoje é o nosso amigo, irmão querido, Felisney Souza, que trabalhará o tema Perdão das Ofensas. Se vocês quiserem participar com algumas perguntas, só é vocês colocarem no chat, nos comentários, certo? E a gente vai selecionando as perguntas, porque nós sabemos que devem ser contextualizadas com a palestra de hoje. Então, nós vamos convidar agora o nosso companheiro da Jornada Espírita, né, nosso amigo querido Felisney Souza. Boa noite, Felisney. Boa noite, amigo Eduardo. Para a gente aqui. Meu irmão. E em nome de você, Eduardo, eu saúdo todos que fazem a direção dessa maravilhosa casa de oração, o IERP. Boa noite também, né, aos amigos internautas que neste momento nos assistem pelo Facebook, né? Isso. E dizer que o Divino Mestre Jesus, nosso modelo e guia, e a espiritualidade superior possam nos intuir, nos orientando na noite de hoje. Mas antes de passarmos para o tema propriamente dito, eu tinha me comprometido com o Eduardo para que eu pudesse fazer a prece inicial da nossa jornada na noite de hoje. E iremos fazer, né? Isso. Então, a gente pede a você, né, que Deus te abençoe, Deus te ilumine, para realizar a prece de abertura. Muito obrigado, Eduardo, por mais esta oportunidade que o IERP está nos dando para enobrecermos, primeiramente, a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos, na noite de hoje, muita luz recebida pela espiritualidade superior. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade que nos dá de estarmos divulgando o teu evangelho à luz da doutrina espírita. Te pedimos que abra nossos corações, nossas mentes, para que sua mensagem nos toque e nos modifique de forma positiva e ativa, nos abençoando sempre o amor que há em todas elas. Que os bons espíritos nos assistam neste momento, nos amparem, no que for possível, suprindo nossas deficiências e nos inspirando em todos os nossos momentos mais difíceis da nossa vida. E que assim seja. Que assim seja. Então, vamos agora escutar o nosso querido Felisney, que ele vai expor para nós o tema Perdão das Ofensas. O tema que nós escolhemos para debatermos na noite de hoje é um tema que muitas vezes nós sentimos a dificuldade em perdoar, ou talvez ser ofendido, ou perdoar aquilo que foi nos ofendido, ou ofender alguém. Então, o tema que nós nos propomos na noite de hoje é sobre o perdão das ofensas. E antes de começarmos a falar no perdão das ofensas, nós buscamos um poema
da nossa queridíssima Amélia Rodrigues, que trata da seguinte forma, que é o poema do perdão. 70 vezes 7 vezes. Aqueles números ficaram ressoando na alma de Simão Pedro por algum tempo. Depois da breve conversa com o mestre, quantas vezes devemos perdoar? Há limites para o perdão? Talvez muitos de nós tenhamos no coração as angústias que tinha o apóstolo. Porém, a conversa de Pedro com Jesus sobre a importante temática não findaria ali. Quando à noite, porém, vestiu-se de astros oscilantes, encravados na parte mais alta do infinito. Em conversa particular, Simão voltou a interrogar: e se alguém com quem não simpatizamos nos ferir, por motivo nenhum, será lícito reagir, apresentando ao juiz? Não, Pedro, respondeu Jesus. Todo aquele que agride, com ou sem motivo, encontra-se agredido em si mesmo. Isto, porém, insistiu Pedro, não significará apoiar a violência e permitir que os maus dominem os simples e humildes? De forma alguma, Pedro, respondeu Jesus. Os maus estão os doentes, portadores de tormentos, destruidores no íntimo de si mesmo. Revidar-lhes a ofensa é aumentar-lhes a capacidade de agressão. Somente o amor, ungindo de abnegação, consegue produzir a real transformação interior de alguém e demonstrar a grandeza da paz a quem a perdeu. E se da agressão pura e simples ele partir para tomar nas suas mãos, desvairadas, a vida de um ente querido, trucidando-a? Mestre, propôs o companheiro com os olhos nublados de pranto, saber que um vândalo retirou do nosso caminho pela violência um filho, uma esposa ou uma mãe, e não revidar. Não significa apoiar e legitimar o direito da força? Simão, respondeu o mestre, docemente, o Pai estabeleceu leis das quais ninguém consegue fugir. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento, a responsabilidade não diz respeito aos códigos legais estabelecidos. Refiro-me ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo, que perdeu o equilíbrio emocional. Além deles, não fugirem da consciência que não esquecera no tribunal de si mesmo, cabe-nos deixar que os organismos especializados cumpram com suas atribuições. Nós, porém, permaneceremos confiantes de que nada acontece que não seja pela vontade do Pai. Assim, não provoquemos a ninguém, nem a ninguém tiramos. Silenciamos as ofensas e dispensemos a misericórdia em toda parte, em todo aquele com quem convivemos. Mestre, e se nos matarem? Propôs o discípulo sincero com a voz sumida pela emoção.
viveremos, Simão. Ninguém mata tanto quanto o criminoso também viverá. Jamais te esqueça. Eu acho que o sinal caiu. Vamos ver o contato aqui com o Felizney. Se ele retorna, está retornando. O amigo Felizney foi uma questão técnica de novo, né? Que é uma questão, obviamente, e a gente não tem um controle, né, Felizney, da internet. Oi. Caríssimos irmãos. Felizney. É do livro Pelo Caminho de Jesus. Nós estamos tendo um problema com a conexão. Acho que retornou agora, né, Felizney? Então vamos lá, meu irmão, meu amigo. Com perdão. E nós fomos buscar através do dicionário para que nós tivéssemos tirar as nossas dúvidas e conscientizarmos da palavra em que nós estamos tratando do perdão e da ofensa. Então diz lá o dicionário: perdão é o processo mental que visa a diminuição de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outros sentimentos negativos sobre determinada pessoa ou por si próprio. Veja, quando nós tratamos através da literatura sobre a questão do processo mental, nós vamos ver a maneira que a mente do ser humano funciona. Interessante isso, né? Ela planeja, tira as conclusões, fantasias no sonho. Tudo isso nós devemos rebuscar para melhorarmos o nosso interior, para modificarmos os nossos sentimentos aos nossos irmãos, ao nosso próximo. E é um comportamento que demonstra falta de consideração e desacato. Isso, meus caríssimos irmãos, e que acontece todos os dias. As pessoas, às vezes, ofendem o seu semelhante sem ter conhecimento daquilo que está falando, daqueles que está gerando, daquele mal que está rebuscando. Estamos diante de duas situações que merecem ser analisadas. Ou seja, perdoar e ofender. Então, façamos essa reflexão entre essas duas palavras. E o que significa realmente a palavra perdoar? O apóstolo Paulo, em mensagem inserida no Evangelho, segundo o Espiritismo, afirma que perdoar aos inimigos é pedir perdão para vós mesmos. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoar, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tende uma grande necessidade da indulgência. Uma das questões maiores que eu coloquei aqui para nós discutirmos é a oração do Pai Nosso. Em um dos parágrafos do Pai Nosso, ele cita lá, vejam, meus prezados irmãos,
perdoai as nossas ofensas. Veja, perdoai as nossas ofensas. Quem vai perdoar as nossas ofensas? Analisem. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja, nessa parte da oração do Pai Nosso, Jesus entra num ponto muito importante das relações humanas, ou seja, ofensor e ofendido. Nos lembra de confessar nossos pecados a Deus e nos desviemos deles. É evidente que se estamos em débito com Deus, precisamos pedir perdão dessas dívidas, destas ofensas, para que estando sem débitos, veja, sem débitos, Deus nos concede aquilo que desejamos. A pré-condição para que Deus nos perdoe é, consequentemente, nos atenda. A pré-condição é sermos capazes de perdoar os que estão em débito conosco. Veja, perdoar os que estão em débito conosco. Muitas vezes nós não perdoamos. Nos enchemos de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Chegamos ao ponto de dizer, em palavras, talvez levado pela própria ignorância, nem que ele venha se ajoelhar diante de mim, eu os perdoo aquela ofensa que ele me fez. Que eu vou levar isso para o resto da vida, como também para o além-túmulo. Vejam, meus caríssimos irmãos, de modo a alcançarmos o perdão de Deus e recebermos aquilo que desejamos. Quem perdoa conhece Jesus. Quem não perdoa não conhece Jesus. E lembra-se que Deus também já nos perdoou. Vejam, se Deus nos perdoou, nós, espíritos ainda em processo de evolução, em processo de melhoramento, não perdoamos os nossos semelhantes. Quando ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, 15, 21 e 22, Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, vejam, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhes, não, Pedro, vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Veja, meus caríssimos irmãos, nós não iremos utilizar o processo matemático com a dízima periódica composta. É o perdão finito. Nós não devemos perdoar temporariamente. Jesus disse que perdoa não só 7, mas 70 vezes 7 vezes. Não é questão de você multiplicar 7 vezes 70 para dar 490. Ou seja, olha, eu perdoei 490 ao meu irmão, eu já estou tranquilo com ele. Não, meus caríssimos irmãos. Essa dízima periódica composta é uma dízima infinita. A todas as vezes que nós nos sentimos sendo massacrados, sendo odiados, sendo trocados por palavras indevidas, perdoar aos nossos semelhantes. E na questão 338 do livro Consolador de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos trata que nos diz, por que teria Jesus
aconselhado perdoar 70 vezes 7 vezes. Veja, por que seria Jesus aconselhado perdoar esse fator multiplicativo? Ele diz o seguinte: a terra é um plano de experiências e resgate, ou seja, um plano de provas e expiações, por vezes bastante penoso. Veja, bastante penoso na prova e na expiação. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar. Vejam, meus caros irmãos, que beleza do Evangelho. Que ele próprio pode errar 70 vezes 7 vezes. Olha, aí o que acontece? Nós somos egoístas. Nós somos individualistas. Nós somos orgulhosos. E Jesus nos mostra de maneira bem simples, bem abrangente, para que nós possamos mudar os nossos comportamentos diários, ao deitarmos, ao levantarmos, em busca daquele que se encontra na sarjeta de vida. Levanta-te. Se ele não aceita, é problema dele. Mas o perdão é necessário que nós façamos diariamente, intrinsecamente de nosso coração. O rebuscar, a necessidade que temos de olharmos para o firmamento a todas as manhãs e dizer: Jesus, aqui estou para te agradecer por tudo na vida, pelo dom da vida. Aquilo que eu não perdoei no dia anterior aos meus irmãos, façai, Jesus, de mim que eu possa perdoá-lo no momento que eu encontrá-lo. E mostrando o tipo de perdão. Nós temos o perdão, o outro encarnado. Veja, o perdão meu para o nosso irmão Eduardo, do encarnado para o encarnado. Esse é o perdão mais simples, que eu chego para Eduardo e digo: meu irmão, perdoe-me por aquele erro cometido no dia de ontem, mas garanto eu que jamais farei isto com você. Se ele não aceita o seu perdão, isso é problema de Eduardo. O importante é que eu me pronunciei diante daquela pessoa pedindo a ele o perdão. Isso é humildade. E nós temos o perdão do desencarnado, ou seja, eu encarnado para o desencarnado. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Porque o desencarnado opera na sua obscuridade. Opera no momento do seu desequilíbrio mental e corpóreo. Esse é o necessário que nós temos que fazer, né? O perdão anteriormente, antes de que aquele nosso inimigo se desencarne. E o perdão para nós mesmos. Veja, perdoar a nós mesmos, sim, meus prezados irmãos. Muitas vezes nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. O pensamento atrofiado que nós conjecturamos contra o nosso irmão, a palavra obscura, sem sentido, que aquele irmão não está a nos escutar, mas a energia cósmica universal irá chegar até ele através do pensamento. É essa a necessidade que temos de fazermos uma reflexão nos nossos dias. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 5, Kardec, através dos Espíritos, ele coloca: reconcilia-se
com os adversários. Veja. E muitas vezes nós não reconciliamos com os nossos adversários. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos simples e ignorantes, egoístas e orgulhosos e vaidosos. Então, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz lá: conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, enquanto eu estiver encarnado com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a prisão. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares a última moeda. Então, meus prezados irmãos, o que é que o Evangelho está dizendo? Muitas vezes nós somos condenados por pessoas porque nós não perdoamos. Nós somos levados para a prisão, para o presídio, né? Porque nós não consideramos aquele irmão que necessitava de passar por diferentes momentos da vida dele. Então, nós não perdoamos. Então, ele diz lá, antes que te entregue ao juiz. Ou seja, me condena porque eu não perdoei. Às vezes, eu pronunciei uma palavra indevida, critiquei ele, às vezes o condenei indevidamente, como acontece diariamente, né? Às vezes eu vejo aí nessas mídias sociais pessoas condenando os outros sem nem conhecer, por amor de Deus. Sem nem conhecer a pessoa, ela condena. Diz que a pessoa é isso, aquela pessoa que é aquilo. Meu Deus, que ignorância tão grande. Eu condenando um semelhante sem eu nem conhecê-lo. E se essa pessoa sabe dessa condenação minha? Ela vai simplesmente fazer o que está aqui, ó. Entregar ao juiz, o juiz entrega ao ministro e mandado para a prisão. Como é que você, desculpe, como é que você vai se defender com isso? A palavra é algo significante. Cuidado no momento que você venha pronunciar algo indiferente às pessoas. E continuando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 7, o Kardec cita algo que diz que é o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, vejam, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virar a fazer a tua oferta. Vejam que singeleza o Evangelho nos coloca, né? Muitas vezes nós queremos colocar algo na frente, como se diz na gíria, diante dos bois. Mas nós deixamos o tapete sujo. Por que nós não limpamos primeiro o tapete para fazer oferenda a Jesus? Então ele diz, reconcilia-te primeiro com seu adversário, antes que você possa levar a oferenda ao altar. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24. Sabendo que a morte, é isso que eu falei anterior, sabendo que a morte não nos livra dos nossos inimigos, em muitos casos, olha, veja isso que é grave, para que as pessoas sintam a necessidade da reconciliação com os adversários enquanto vidas tiverem.
os espíritos desejosos de vingança, do além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem, olhe, vejam a palavra, perseguem aqueles contra os quais conservarem seu rancor. O obsessor e obsedado se juntam e aprisionam pela falta do perdão. Vejam, eu tive uma experiência muito grande em 2016, quando acometido do infarto do miocárdio e o corpo frágil, eu tive a interferência de um colega que desencarnou e nós no esse atrito. E o que aconteceu? Ele desencarnou e eu passei por dias de amarguras. Então, o que eu falo é que vocês tomem muito cuidado para que não aconteça isso que aconteceu comigo. E lá em João, no capítulo 8, versículo 1 a 11, nós temos uma passagem belíssima de Jesus ao encontrar-se com a mulher samaritana, lá no Monte das Oliveiras. Veja, Jesus, todas as manhãs, subia o Monte das Oliveiras para orar e entrar em sintonia com o seu Pai que está nos céus. E ao descer, abaixo do monte, existia várias sinagogas. E nessas sinagogas, os judeus reuniam-se a toda manhã. E muitas das pessoas sabiam que o mestre, ao descer do Monte das Oliveiras, dirigia-se para as sinagogas e ali encontravam-se cegos, mancos, aleijados, pedintes, para conversar com o mestre. Ele não se ofuscava de atender todos aqueles que o buscavam. Mas, naquele momento, ele encontrou um quadro aterrorizante, onde os escribas e os fariseus traziam na frente dele uma mulher e todos os condenavam, todos com as mãos cheias de pedras. E todos nós sabemos que os judeus cultivam a Torá. E na Torá diz lá que todos aqueles que forem pegados em adultério serão apedrejados em praça pública, para que seja vista aquela pessoa que praticou o adultério. Jesus, com aquele quadro na frente, olhou para aqueles homens e os disse: quem de vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Vejam a palavra de Jesus, quando ele se dirigiu para aqueles homens, doutores da lei, escribas e fariseus, que pregavam no sinédrio, mas queriam, talvez, testar Jesus diante daquela mulher que eles traziam
rebocada. E ao escutar essa palavra, todos olharam um para o outro e Jesus baixou-se e começou a rabiscar na terra. E ali no rabisco da terra, ele coloca algo diferente, que até hoje ninguém sabe. Um estudioso, né, da doutrina espírita, chamado Mahamat, deixa eu ver aqui, que eu... Ou seja, Jesus baixou-se e começou a riscar no chão. Com aquele momento que Jesus passava, os escribas e os fariseus começaram a olhar um para o outro. E o que aconteceu? Começou a sair, primeiro, os mais idosos, depois os mais novos, e ao levantar a face para observar onde se encontravam aqueles homens que pretendiam apedrejar aquela mulher, não encontrou nenhum. E simplesmente Jesus olhou para aquela mulher de prantos, de olhos cheios de lágrima, e disse a ela: filha, cadê aqueles que os condenavam? E ela olhou para Jesus humildemente: mestre, não sei. Então, Jesus, olhando novamente para ela, e disse: e quem de vós para condená-la? Levanta-te, vai-te e jamais peques. Vejam, há perdão do mestre para aquela mulher que foi levada por aqueles homens da lei para ser apedrejada em praça pública. Jesus, se reconciliando com o Pai, na sua humildade maior, a perdoou. Aí, meus irmãos, eu vejo quanto de nós apedrejando pessoas indevidamente, com palavras indiferentes. Quem de nós temos essa condição de condenar os nossos semelhantes? Quem de nós temos a condição de condenarmos os nossos semelhantes? E Jesus, na sua simplicidade maior, perdoou aquela mulher que estava sendo levada para ser apedrejada em praça pública. E lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Ou seja, misericordiosos é aquele que tem o coração para os miseráveis, aquele que compreende e ama os fracos, os ignorantes, os doentes, todos os necessitados de corpo, mente e alma, e procura aliviar-lhes o sofrimento. Mas o que é ser misericordioso? É sentir o coração pulsar de piedade para os irmãos tocados pela necessidade e pelo sofrimento. E ser compassivo, amigo e tolerante. Isso, meus prezados irmãos,
é ser misericordioso quando Jesus pronunciou isso no Sermão da Montanha ou no Sermão das Bem-aventuranças. E na questão 661 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Olha, Kardec pergunta aos espíritos: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Os espíritos responderam: Deus, veja, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Muitas vezes nós condenamos e imediatamente queremos, na oração, que aquele perdão seja aceito. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém se não mudar de conduta. Veja, muitas vezes nós pedimos a Deus: Deus, me perdoe aquilo que eu fiz algo contra meu irmão, mas só um momento, né? É aquele negócio da nuvem passageira. Eu sou nuvem passageira, mas não muda a conduta. Continuo ruim, continuo mal, continuo pregando muitas vezes as iniquidades contra os meus irmãos, contra os meus familiares. E como é que você quer que Deus perdoe as faltas? As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Vejam, se eu vejo aquele irmão necessitado que está passando por dificuldades, por aquele irmão que está precisando de uma palavra, né? Porque muitas vezes tem irmãos que não está precisando do alimento para saciar a fome material. Muitas vezes aquele irmão está precisando de uma palavra amiga que levanta a moral, e que acontece dessas vezes que nós olhamos para aquele irmão que está passando, muitas vezes nós relegamos ao terceiro plano e dizer que nada, aquilo ali que ele está fazendo ali é para chamar a atenção de alguém. E o que acontece? Muitas vezes aquele irmão é levado ao destroço do suicídio, por não ter aceito por não ter recebido aquela mão, aquela palavra daquele outro semelhante a ele, daquele amor próprio que nós devemos, quando Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Muitas vezes, nós não sabemos interpretar essa pequena frase de Jesus. Veja, se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo? Como é que eu vou rebuscar naquele próximo ao amor? O que pode acontecer quando eu rebusco ao amor ao próximo é um amor por interesse. Não é o amor de gratidão, não é o amor que sai de dentro do coração, que a mente fala, que o coração bate, dos princípios do verbo básico que a doutrina espírita nos ensina. É essa necessidade ampla que nós temos. Um dos exemplos que eu dou sempre para as pessoas, para os dos irmãos que estão a nos escutar, para quem já andou de avião. O que é que os comissários de bordo dizem quando o avião decola? O que é que ele diz? Atenção, senhores passageiros, em caso de descompressão da aeronave, cairá na frente de cada um máscaras com oxigênio.
cairá na frente de cada um. Máscaras com oxigênio. Coloque-as. Muitas vezes as pessoas não colocam a máscara, né, em mim. Veja, em mim. Ame-se. E coloco na pessoa que está junto pela questão de aproximação. Simplesmente eu morro por falta de oxigênio. Então, não me amei. Ame-se primeiro, para depois amar ao próximo. É isso que Jesus está nos colocando. E na questão 866 do Livro dos Espíritos, Kardec, o Espírito, diz lá: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus. Olha, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. É o que eu sempre disse, é o que eu sempre digo. São 3 letrinhas. BIP, BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Muitas vezes nós somos, às vezes, né, criticado, às vezes, por palavras indiferentes das pessoas, mas nós não aceitamos, nós agredimos. Olha, nós agredimos, e muitas vezes a pessoa que nos ofende está precisando exatamente de escutar essa palavra do perdão. Perdão das ofensas. É isso que Jesus nos coloca no nosso momento mais crucial da nossa vida kármica, em que estamos encarnados. Olha, em que estamos encarnados. Porque no momento que nós nos desencarnamos, nós iremos prestar contas daquilo que nós recebemos e nós não soubemos trabalhar ou dirigir, né? E veja, nós temos um caminho mais correto para receber o perdão divino. É a caridade. É a caridade, né? Não é a caridade material, né? Não é, às vezes, saciar a fome daquele que tem fome. É necessário, claro, que nós somos seres humanos, nós somos kármicos. Nós sentimos a necessidade de saciar a nossa fome material. Mas, às vezes, nós temos que rebuscar a caridade da palavra, a caridade do carinho, do levantar aquele que se encontra na sarjeta da vida, e muitas vezes nós empurramos para ver o fim daquele nosso irmão. É o transformar das nossas atitudes. Por que nós não mudamos ou transformamos as nossas atitudes? Porque somos vaidosos, somos egoístas, somos orgulhosos. Nós nos colocamos no pedestal da vida. Se nós formos buscar o que Jesus veio plantar, o amor, neste planeta de provas e expiações. Se nós queremos mudar as nossas concepções para um planeta mais evoluído, nós temos que transformar as nossas atitudes. O nosso planeta está passando por diferentes modos, né? Veja agora o processo pandêmico do Covid-19. Muitos nossos irmãos estão desencarnando. E nós, às vezes, tememos, porque somos espíritos imperfeitos. Por que tememos? Porque somos ignorantes. Nós não aceitamos ainda a palavra de Deus. Nós ainda não perdoamos os outros. E a questão maior é o perdão das ofensas que nós colocamos no início da nossa fala. Nós temos 2 perdões. 2 perdão. É o perdão correto e o perdão incorreto. Veja no perdão correto. O perdão correto desabrocha do nosso coração. É aquele que sai do âmago de dentro, não é aquele que é balbuciado através das nossas palavras. O verdadeiro perdão
lança um véu sobre o passado, é o único que vos será cobrado por Deus, não se satisfaz com a aparência, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras simples de fingimento. Veja, muitas vezes nós perdoamos fingindo, mas Deus está vendo que nós estamos simplesmente no momento para deixarmos aquela pessoa satisfeita, mas interiormente nós estamos doentes. Nós não procuramos tirar de dentro do âmago o amor próprio, o amor do perdão que Jesus nos ensinou. E o perdão incorreto é aquele perdão dos lábios, e que ele diz: eu perdoo e acrescento, mas nunca me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Veja, esse é o perdão dos lábios, né, Eduardo? Isso. Que às vezes nós pregamos esse perdão para ver se livra daquele cidadão. Quando estiver no momento, você dá o toque. Porque senão eu vou a noite toda. O tempo voa, mas vai ficar à vontade. Quando eu me empolgo, eu fico assim, né? Então, nós temos o perdão, é muito bom para quem perdoa. Olha, o perdão é muito bom para quem perdoa. Às vezes é aproveitado por quem é perdoado, pois acende uma luz interna. Olha, às vezes é aceito pelo perdoado, mas não importa que ele aceite ou não aceite. O importante maior é que tire de dentro de nós o perdão do âmago do coração. É esse o verdadeiro perdão que Jesus quer para nós. Não é aquele perdão dos lábios. Olha, meu amigo, olha, tudo bem, vai embora, está tudo perdoado. Não perdoou. É o perdão dos lábios. É o perdão do momento, é o perdão do se livrar daquele cidadão que está ali, né? E o perdão que devemos saber, Eduardo. O perdão é terapêutico, né? Pessoas que não perdoam adoecem com maior facilidade. Veja, isso é constatado cientificamente. Adoece com maior facilidade. Eu digo, meu amigo, perdoe, porque o seu íntimo causa, né, um infarto, uma doença maligna por não perdoar. Porque intrinsecamente os nossos órgãos estão injetados de energia deletéria, né? A mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrio psíquico. Quando odiamos alguém, fixamos-nos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre o estresse, como se a situação tivesse acontecido novamente. Veja, aparecem manchas no corpo, né? Psoríase, porque aquilo não é o momento, aquilo não foi naquele momento, foi mágoas acumuladas dentro. Veja, se aparece exteriormente, vai lá no coração, aquela mancha no coração, desencadeando substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes. É isso a questão do perdão. Com isso, é o momento que fazemos de agradecimento a Jesus. Eu não me canso, mestre amigo, de te agradecer. De agradecer por tudo, por essa amizade que tenho com esses nossos irmãos do IERP, que nos motiva a modificarmos os nossos sentidos, as nossas palavras, que nos incentiva a estudo, que nos leva a modificarmos os nossos comportamentos. E é desta forma, meu amigo Eduardo, que eu me despeço,
agradecendo a direção desse maravilhoso recanto de amor, de paz, de harmonia e de misericórdia. Muito obrigado. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Fiquemos todos com Jesus. Nós é que agradecemos, Fernei, porque é uma pena que o tempo voa, né? Mas suas palavras, elas nos tocam bastante as nossas almas e aos espíritos que estão ao nosso redor, porque a gente não consegue dar um passo à frente, espiritualmente falando, se a gente não conseguir se perdoar e automaticamente perdoar o próximo. Não tem como. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu sempre brinco com você dizendo que você é nosso palestrante, né, da IEP. A gente não abre mão em hipótese alguma, né? E como nós falamos ontem, olha aí sua agenda para nós marcarmos a próxima. Muito obrigado mesmo. E de hoje a 8, no dia 25, nós teremos como expositor o nosso amigo Carlos Rego. Então, meus queridos amigos, vamos nesse momento nos concentrar, vamos enxergar com os nossos olhos íntimos a imagem meiga do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer a Ele: obrigado, Mestre, por mais essa noite de aprendizado, por esse irmão palestrante que usou todas as palavras em harmonia, que acalentou as nossas almas e os espíritos que aqui estão em cada lar, que o Senhor possa abençoá-lo cada vez mais, para que o seu intelecto moral amplie novos horizontes. Também pedimos a Ti, Senhor, por todos os irmãos doentes do corpo e da alma, para que eles possam refletir melhor sobre o que é a vida, para que não sofram mais e mais no amanhã. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado aos mentores da casa, da IERP. Obrigado, nosso Pai Criador, Deus Todo-Poderoso. Paz e luz a todos. Muito obrigado, meus amigos, mais uma vez. Que a paz de Jesus Cristo permaneça com todos nós. Até a próxima semana. Que assim seja. Assim seja.